Bom, irmãos, ouvindo uma pregação do pastor Hélio, que ele falava sobre a verdade, né? Então ficou muito claro pra gente que a verdade, ela existe, né, irmãos? A verdade, ela não é relativo, não. Não é que cada um tem a sua verdade. Cada um fabrica a sua verdade, né? E que a verdade, ela existe, tá? E a verdade tem um personagem, que é Jesus Cristo, né? Então, em meio à pregação do pastor Hélio, aqui ele me despertou algo que eu fiquei, assim, curioso. E meditei, né, em oração. E eu vim trazer aqui esta mensagem para os irmãos. Então, o que eu acho interessante é o seguinte: quando você olha lá em João 8:32, né? Que diz... É um versículo que está sendo muito difundido no Brasil, João 8:32. Eu acho até interessante o presidente da República tem usado muito esse versículo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então vem a seguinte pergunta: será que você conhecendo a verdade é o suficiente, né? Basta você conhecer a verdade? Jesus, no próprio João, né? João 14:6, é um versículo muito conhecido também. Eu creio que todo crente conhece, todo cristão conhece esse versículo. João 14:6. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? O que me chamou a atenção, irmãos, é o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E Jesus Cristo, ele deixou muito claro, né? Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que me despertou a atenção? É que Jesus, ele não é somente a verdade. Jesus, ele é também o caminho. Jesus, ele é também a vida. O que eu achei, assim, bem curioso é que ele colocou, né, de uma maneira separada, mas parece que tem o mesmo nível de importância. Não é verdade? Da maneira que aqui foi colocado. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Depois ele completa dizendo, né, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então isso daí me soou o seguinte: soou que é necessário que você esteja em um caminho, tá certo? Que você conheça a verdade e que você tenha a vida. Então isso daí são questões fundamental na vida do crente, tá certo? Então, se você for uma pessoa cheia de vida, mas não conhece a verdade, lhe falta algo.
Se você está trilhando com toda a convicção um determinado caminho, tá certo? Mas se você não tem vida, você vai ter problema. E se você conhece toda a ciência, conhece toda a verdade, mas não tem vida, também lhe falta algo. E se você conhece a verdade, tem vida, mas não está no caminho, também lhe falta algo. Então, eu achei isso aí muito curioso. Então, se você quer estar à estatura completa de Cristo, que eu creio que é o objetivo, né, que é o alvo de todo cristão, de todo crente, pelo menos deveria ser, né? Então você tem que se atentar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Então, o que seria o caminho? Então vamos separar, né, essa questão do caminho, da verdade e vida. Vamos procurar destrinchar este versículo, né, separando esses 3 pontos. O caminho, irmãos, nada mais é do que a doutrina de Cristo, tá certo? Então Jesus, ele traz para você um ensinamento. Através desse ensinamento você entende uma certa doutrina. Para nós melhor entendermos o que seja caminho, o caminho seria o que? Um projeto de vida que Jesus tem para o crente, para todo aquele que nele crê. Então o caminho é um projeto de vida que foi desenhado por Jesus Cristo para a sua vida. Então, se você, a partir do momento que você conheceu a Cristo, ele já projeta um caminho para você. Tá certo? Tem algo novo para você realizar. Existe um caminho a seguir. Tá certo? O que seria a verdade? A verdade nada mais é do que o quê? A verdade, João 17:17. O que diz em João 17:17? João 17:17 diz assim, ó: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade nada mais é do que a palavra, né? Quando Jesus fala assim, eu sou o caminho e a verdade, quer dizer, depois João diz o quê, né? Fala, nós tocamos na palavra, né? Nós tocamos na palavra. Então, a verdade, o que é? A palavra de Deus é o conhecimento bíblico. Isto é, você vai ter acesso à verdade somente através da Bíblia. Não tem outra forma de você conhecer a verdade, através da Bíblia, ou você lendo, ou através das pregações. Tá certo? Então, quer dizer, você vai ter acesso à verdade através do conhecimento bíblico. Tá? E vida. O que vem a ser vida? Tá? Caminho, verdade e vida. A vida nada mais é do que a alegria e o ânimo de você seguir o caminho. Tá certo? Então, a vida é aquela alegria que você tem, tá? De servir a Deus. Isso que é a vida. Tá certo? E você vai conseguir ter esta alegria, você só vai conseguir ter vida através do Espírito Santo. Não existe outra forma. Se você conhece bem a palavra de Deus, se você está seguindo uma determinada doutrina, mas se você não tem vida, se não tem o Espírito Santo em você, você está condenado ao fracasso, a fracassar na fé,
a se fracassar na sua caminhada. Por quê? É necessário que você tenha ânimo e siga o caminho, não por julgo, mas sim com alegria. Tá certo? Então veja bem, eu até procurei fazer uma certa analogia, né? Jesus Cristo, ele é o caminho e a verdade e a vida. Tá certo? Se você... Eu até procurei fazer assim, uma certa analogia com os diferentes ministérios que nós conhecemos no nosso meio. Né? Existem linhas teológicas e ministérios, né, no nosso, aqui no mundo, que são cristãos, né? Mas tem aqueles que eles valorizam muito a questão da palavra de Deus, da verdade, tá certo? Existem universidades, né, estudam a Bíblia, existem doutores, conhecedores da palavra, né? Então são aqueles ministérios que eles têm essa preocupação de trazer um ensinamento bíblico, tá certo? A exemplo disso, nós temos aqui os presbiterianos, né? Eles olham muito a questão do estudo bíblico, não é verdade? Também nós temos batistas, metodistas, que têm muito essa preocupação de trazer um ensino bíblico, tem as escolas dominicais, né? Que eles têm essa preocupação de levar a verdade, tá certo? Mas muitas das vezes falta-lhe vida, falta-lhe o quê? Uma intimidade maior com o Espírito Santo, né? Muitas das vezes essas igrejas são colocadas como igrejas frias, né? Vocês já ouviram falar em igreja fria? Existe até aquele, teve até um pastor, né? Ele é presbiteriano, lá no Conselho de Pastores, ele fazia parte do Conselho de Pastores. Ele mesmo brincou, ele chamou as ovelhas dele de sorveterianos, porque ele estava cansado de levar as mensagens, levava a palavra. Às vezes ele era convidado e levava a mensagem em outros lugares, outras denominações, as pessoas vibravam ali com a palavra, né? Vibravam com a palavra. A hora que ele ia levar lá na congregação, depois as ovelhas dele, ele falava, todo mundo assentadinho, não escutava um barulhinho, né? Sabe? Aí ele brincou, falou assim, olha, vocês estão parecendo, não é para vocês estão parecendo sorveterianos, né? Então, por que, irmãos? A palavra está sendo semeada, mas ali está faltando o quê? Vida. Está faltando ali o Espírito Santo, né? Para trazer aquele ânimo. E tem aquelas igrejas que olham muito para o lado da vida, que são os pentecostais, né? Aí você fala lá que Caim matou Abel, tá dando glória, glória a Deus, né? Tá ali, nem sabe direito do que se trata, do que falou, do que foi lido na Bíblia, né? Então, Judas traiu Jesus, glória a Deus. Sabe, então são aqueles que têm muita vida, mas têm pouco conhecimento da verdade, da palavra, da verdade. Tá certo? São pessoas que buscam constantemente o Espírito Santo, em oração, buscam os dons, mas muitas das vezes falta-lhe o conhecimento bíblico, não é? Então isso aí, sabe, irmãos, tem os irmãos ali da congregação cristã, né? Eles são irmãos fervorosos mesmo, eles procuram ter uma certa doutrina, né? Andar num determinado caminho, né? Oram em línguas, tudo, mas tem pouco conhecimento da palavra de Deus, porque eles não vão na igreja para aprender a palavra, eles vão para ouvir a palavra, mas não para aprender a palavra, porque isso é proibido lá. Você não pode pegar a Bíblia e fazer um estudo. Então lhe falta parte de um todo que é Jesus. Porque Jesus, o que Jesus é? Caminho, verdade e vida. Eu até desenhei aqui, não sei se vai dar para mostrar, mas tá aqui caminho, tá?
Está aqui verdade, está aqui vida. São círculos que vai sobrepondo um ao outro. Tá certo? Ou seja, eu não sei se vai dar para ver. Aqui tá. Eu deveria ter feito, né, um desenho, mas aqui tá, verdade, eu fiz caminho, verdade e vida. Então você vê que existe um ponto comum entre verdade e vida. Existe um ponto comum entre verdade e caminho. Existe um ponto comum entre caminho e vida. Mas existe lá no centro um ponto que você está abrange os três. Esse ponto que abrange os três, tá certo? Que é o ponto de interseção entre os três círculos. Este ponto, esse que é o ideal. Porque aqui você terá Jesus realmente. Tá certo? Caminho, verdade e vida. Quando você, no caso, você está na verdade e você está aqui, ó, caminho e verdade, lhe falta a vida, o que acontece? Servir a Deus vai ser um jugo. Vai ser pesado servir a Deus, porque lhe falta a vida, falta o ânimo, falta a alegria de servir a Deus, que só pode vir do Espírito Santo. Então, se você conhece bem a palavra, se você está numa doutrina, tá? Você vai seguir aquela doutrina porque você tem convicção, porque você conhece a palavra, você tem a consciência de que aquilo é certo, você tem que seguir aquele caminho, mas muitas das vezes, se lhe falta vida, aquilo vai ser um jugo para você. Você não vai ter ânimo para ir para a igreja, você vai para a igreja por obrigação. Não é porque você gosta da igreja, é porque você tem consciência de que é necessário você ir para a igreja, porque você conhece bem a palavra e você sabe disso. Mas lhe falta a vida, então você não vai ter ânimo. Servir a Deus vai ser um jugo. É muito comum eu ouvir as pessoas falarem assim, olha, servir a Deus não é fácil. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Ó, servir a Deus é difícil, não é fácil servir a Deus. Por quê? Falta-lhe vida. Porque o difícil é estar no mundo. Sabe? O difícil é estar aí no mundo, nas mãos do diabo. Sabe? Nas concupiscências da carne. Isso daí que é difícil. Sabe? Então, não pode faltar vida. Por outro lado, se você tem ânimo, tem alegria de servir a Deus, está numa doutrina, mas não tem a verdade, que é o conhecimento da palavra, o que vai acontecer? Você corre risco de estar num falso caminho, está seguindo uma falsa doutrina, uma doutrina colocada, imposta por homens e não por Deus, porque você não conhece a palavra. É onde começa a surgir nas igrejas o legalismo religioso. Não é? A pessoa ali tem o Espírito Santo, irmãos. Ele tem, porque ele buscou, Deus é fiel. Mas impõe a ele uma certa doutrina por conhecimento bíblico, ele vai seguir aquela doutrina imposta pelos homens. E ele cai num legalismo. E pior, além do legalismo, ele cai no exclusivismo religioso, porque pelo fato dele sentir o Espírito Santo, ele segue aquela doutrina, então ele não conhece, não está na verdade, que é o conhecimento bíblico, ele começa a ter uma alta confiança e acreditar que só ele e quem segue aquela doutrina é que tem a Cristo. Você não tem, porque você corta o cabelo, você não tem, porque você não guarda o sábado, então você cai, sabe, no laço do legalismo religioso e do exclusivismo denominacional. Por quê? Lhe falta o conhecimento bíblico, falta o conhecimento da palavra. Tá? E por outro lado, tá? Se você conhece bem a palavra,
Se você conhece bem a palavra, se você é uma pessoa cheia de vida, cheia do Espírito Santo, constantemente está aí buscando o Espírito Santo, essa manifestação em orações de língua, tem aquele gozo, aquela alegria, sabe? E conhece bem a palavra, porque você estuda a palavra, você está no ministério que tem este cuidado de trazer o ensinamento do Evangelho, sabe? Mas se você não tem o caminho, você é um desobediente. Você é um desobediente. Você não está guardando a palavra. Porque a parte do caminho está faltando para você. Tá? E o que é o caminho de Jesus Cristo? O caminho de Jesus Cristo se resume numa outra palavra. Quem arriscaria dizer? Santidade. Sabe? O caminho de Jesus Cristo podemos chamar também de moral cristã. A moral cristã é o caminho de Jesus. Não é verdade? Não é verdade? Agora, se você... Assim, Paulo, desculpa interromper, mas ele é o caminho, ou seja, ele é o exemplo a ser seguido. Né? Então, eu interpreto assim, como sendo o caminho, eu sou o caminho. O caminho é esse, é o exemplo a ser seguido. Jesus Cristo amou, etc, etc. É o caminho. Jesus Cristo, né? Mas ele tem um ensinamento para você, como você deve proceder, para você estar no caminho. Né? Por isso que ele fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não estiver no caminho, tá? Ele colocou separado, o caminho e a verdade e a vida. Né? Então é interessante como as coisas de Deus sempre é em três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então quando Jesus ele fala, porque é necessário o quê? Que você esteja nesse ponto aqui comum entre os três. Você tem que estar dentro desses três, você tem que estar com a verdade, com o conhecimento da palavra, você tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para que você tenha vida e você tem que estar trilhando uma doutrina, um projeto de vida traçado pelo Senhor. Por isso que ele fala assim, quem em Cristo está, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque você vai começar a ter uma conduta de vida diferente do que você tinha antes de conhecer a Cristo. Né? Então é necessário o que? Por isso que lá no livro de Tessalonicenses, no final, Primeira Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, e o mesmo, 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala que existe aqui também uma tricotomia aqui, ó, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados até a vinda de Jesus Cristo, para que você tenha a plenitude de Cristo em você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então está em você o caminho, está em você a verdade e a vida está também em você. Né? Caminho. O seu corpo, que é o templo do Senhor Jesus Cristo, tá? A santidade ela vai refletir no seu corpo. A sua maneira de proceder, o que vai sair da sua boca, a maneira de você se vestir, o seu comportamento. Tá certo? Verdade. Alma, corpo e espírito plenamente conservados.
A verdade ela vai agir no seu intelecto, no seu entendimento, que é o conhecimento da palavra de Deus, seu espírito. Então, o seu corpo tem que ser conservado, o seu espírito também tem que estar fundamentado na palavra, corpo, alma e espírito. E a sua alma é onde vai atuar o Espírito Santo, que vai te trazer a alegria, né, de você seguir o caminho. Entendeu? Então, a sua alma, quando você é de Cristo, o que vai levar alegria para a sua alma não vai ser a cerveja. No mundo é cerveja. O vinho alegra o coração do homem, né? Agora, em Cristo, o que vai levar alegria na sua alma, o que vai ser? O Espírito Santo. Ele vai atuar e vai dar vida e ânimo de você servir a Deus, né? Então, irmãos, nós precisamos, então, tá? Para chegarmos na estatura completa de Cristo, é necessário que a sua vida, na sua vida, você tem que estar fundamentado na verdade, que é a palavra, conhecereis a verdade que ela vos libertará, vai te libertar do quê? Da mentira. Vai te libertar do pai da mentira, que está lá em João 8,44. Tá certo? A partir do momento que você passa a conhecer a verdade, passa a conhecer a Cristo, então você já começa a perceber que você já não está mais no engano. Né? Tudo aquilo que te ensinaram, né, através das filosofias, através né, não vai te afetar, porque você está firmado na verdade, ela te libertou. Tá certo? Mas isso não é tudo. É necessário que você, conhecendo a verdade, você possa praticá-la. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica é semelhante a um homem que contempla, né, a sua face no espelho. Depois, a hora que ele sai, ele já esqueceu. Quer dizer, é necessário que você tenha a sua vida dentro do projeto de Jesus Cristo, dentro da santidade. A santidade, eu resumo muito o seguinte: o que é, qual o caminho de Cristo? O caminho de Cristo é santidade. O que é santidade? Santidade é não pecar. Né? Eu sempre bato nessa tecla, porque é importante que nós guardamos muito isso. A santidade é você não pecar. Não existe proibição no Evangelho de Cristo. Sabe? Ele fala que todas as coisas não são lícitas, né? Mas nem todas convêm. Então, o que acontece? É lícito você fazer qualquer coisa, desde que você não peque. Tá? Ah, posso ir no cinema? Posso ir no cinema? Pode, mas você não vai pecar no cinema. Tá certo? Posso jogar futebol? É pecado jogar futebol? Não é pecado futebol, mas você jogando, você não vai pecar jogando futebol. Tá certo? Então, irmãos, esse é o caminho. Então, é importante nós guardarmos isso também, né? Se você, que eu quero salientar novamente aqui, se você conhece bem a palavra, que é a verdade, está numa doutrina, mas não tem vida, tá? Que é o Espírito Santo na sua vida, que vai te trazer alegria de você seguir o caminho para você passa a ser um jugo. Tá? Isso eu acho que é importante. Então é necessário que você tenha o Espírito Santo na sua vida, você tenha a alegria de seguir o caminho. Tá? E sem a alegria de servir a Deus, a pessoa está condenada a afastar do Evangelho.
Se você conhece bem a palavra e tem vida, uma pessoa cheia do Espírito Santo, conhecedor da palavra, mas não está nem aí para o caminho, você passa a ser um desobediente, né? Você não está sendo fiel a Cristo, você está desobedecendo a palavra que você conhece, por mais que o Espírito Santo está na sua vida. E os filhos da desobediência, o fim. E se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tá? E está trilhando uma certa doutrina, mas sem conhecer a verdade, você pode estar muito bem seguindo uma doutrina de homens. Você pode estar no legalismo religioso, porque você não conhece a verdade. Faltou-lhe a verdade. Amém? Então, essa é a mensagem que eu vim trazer aqui para os irmãos. Amém?